peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versos de 1 a 12. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é meio espinhoso, né? Mas é espinhoso por causa da dureza do nosso coração, né? Não por causa da palavra. Marcos 10, de 1 a 12, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos orar? Ó Deus, sê conosco e dá-nos tua graça a fim de podermos ouvir tua doce voz na tua palavra que será pregada. Que o Senhor, então, abençoe a nossa igreja e dê-nos ouvidos santos para ouvirmos, aprendermos, corações desejosos para praticarmos a verdade do Senhor. Quanto a mim, tem misericórdia, dá-me tua graça, a fim de que minhas fraquezas, falhas e pecados não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente honra e exalta o teu Filho e abençoa a igreja, a noiva do teu Filho, instruindo, aconselhando, admoestando, advertindo, pastoreando corações. Que assim seja então, ó Pai, da tua parte. Essa é a nossa súplica com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, esse assunto, ele é um assunto espinhoso, porque o assunto em si não é o problema. O problema são os ouvintes, né? E os pregadores. Muitos pastores não gostam de tratar sobre o divórcio, né? E de falar a verdade sobre ele. Uma vez eu até ouvi, né, alguém comentando que era um assunto não muito atraente, né? E também ninguém sabe o dia de amanhã, ou seja, o cara já estava preocupado, vai que ele escorrega amanhã e alguém ia pegar o sermão dele e mostrar, né? Seria a contraprova. Mas enfim, esse não é um assunto de fato difícil pelo assunto em si. Ele é um assunto difícil por aqueles que escutam e por aquele que fala. Porque muitas vezes nós não queremos saber qual é a vontade de Deus acerca das coisas. Nós queremos é que Deus atenda às nossas vontades, nossas emoções. Então a gente escuta uma história trágica de alguém e queremos que Deus ratifique aquela história. Não interessa o que ele havia dito anteriormente, né, ou registrado na sua palavra. Então essas coisas tornam o assunto sobre casamento, divórcio, difíceis de serem tratados na igreja. Hoje, eu vou tratar sobre o divórcio. Outro dia eu trato sobre o novo casamento. Hoje eu não vou tratar especificamente sobre o novo casamento, apesar de crer que a Bíblia permite a parte ofendida casar-se novamente. Mas eu não vou tratar ainda desse assunto, apenas
sobre o divórcio em si, a temática do divórcio em si. Marcos nos diz então que o Senhor Jesus, deixando o território onde estava, né, e o Monte da Transfiguração, o Senhor agora se dirige ao sul da Palestina, né? Ele vai para as regiões da Pérea, da Transjordânia, por isso que fala do Jordão, havia uma faixa de terra chamada Transjordânia que beirava o Rio Jordão. Então ele se dirige para essa região, andando por essa região, dirigindo-se mais ao sul, né? E ele então chega no território que ficava nas imediações de Jerusalém, não especificamente na cidade em si, mas nas redondezas de Jerusalém, ou próximo, fronteiriço, né, às regiões de Jerusalém. E esse território onde Cristo se encontrava era o território que pertencia a Herodes. Lembra de Herodes que mandou matar João Batista? Então é esse Herodes, né? O Herodes, o tetrarca, né? E então o Senhor se encontra nesse território, nos domínios de Herodes. Talvez por esta razão que os fariseus, quando foram testar o Senhor Jesus Cristo, testaram sobre o assunto do divórcio. Os irmãos devem lembrar que João Batista morreu por esta questão, por dizer que Herodes estava em pecado, em adultério, porque Herodes havia se casado com a sua ex-cunhada. Ele visitou o seu irmão, fugiu o nome agora, mas eles têm geralmente o mesmo nome, mas era Filipe de alguma coisa. E lá nessa visita ele se engraçou da cunhada dele e a cunhada se engraçou dele e ambos resolveram deixar os seus cônjuges e casarem-se. Por isso João Batista era incisivo em dizer: você está em pecado, em adultério. E daí Herodias ter tanto ódio de João e conjecturar, planejar a sua morte. Bom, então, possivelmente, por conta dessa questão delicada com relação a Herodes, é que os fariseus testaram o Senhor Jesus Cristo sobre o divórcio e o novo casamento, né? Os dois andam juntos, divórcio e novo casamento, já que esse era um assunto muito incômodo para Herodes. A maioria dos judeus, naqueles dias, de um certo modo, eles criam que o homem tinha o direito inalienável de se divorciar de sua esposa. Então, eles criam que esse direito foi dado por Moisés, né? O direito de se divorciar de sua esposa. De um certo modo, bem antes de Cristo, essa temática ela já era discutida. É só ler Malaquias, 400 anos antes de Cristo, você vai ver o Senhor dizendo que odeia o divórcio quando o Senhor visita os sacerdotes que já velhos deixavam suas companheiras de uma vida inteira para casar com mais novas. Então Deus aparece e repudia aquela decisão, dizendo que eles se encontravam em grave desobediência à palavra. Malaquias 2. Mas, então, o direito do divórcio era comum, porém, depois de um certo tempo, talvez depois de Malaquias, né, os rabinos começaram a discutir sobre a legitimidade do divórcio, no sentido de o que é que torna o divórcio legítimo, né? Quais são os motivos que legitimam o divórcio, né? Então, a grande discussão depois desse entendimento comum dos judeus de que todo mundo tinha o direito de se divorciar, no caso dos homens, era exatamente como isso podia ser lícito, né? O que levava, então, o que dava licitude a essa questão. Nos tempos do Senhor Jesus Cristo, haviam duas escolas de interpretação acerca do divórcio. E eram escolas rabínicas, né? Uma se chamava Hillel, porque o seu grande expoente era um rabino chamado Hillel, e a outra chamava-se Shammai, porque o seu grande expoente era um rabino chamado Shammai. Hillel, ele era mais progressista, né? Então ele era mais liberal. Ele entendia que o marido podia repudiar sua esposa por qualquer motivo, tanto sérios como motivos frívolos. Há quem conta
que homens se divorciaram de suas mulheres porque não se agradaram de seus temperos. Então, relatando as aberrações pecaminosas, não é? Não que essa corrente defendia isso. Estou só dando um exemplo de algo que acontecia naquela época. Então, não era necessário, o adultério em si, dentro da comunidade ou da escola de Hillel, para que um homem se divorciasse de sua mulher. Ele podia ter motivos lícitos, sérios, como também podia ter motivos frívolos, motivos que não justificassem. Mas o direito era garantido. A escola de Shammai, ela é uma escola mais séria, a escola mais conservadora, ela é mais temente ao Senhor. E então, essa escola defendia que o divórcio só era lícito em casos de adultério. Então não era motivos lícitos ou frívolos, no caso de Shammai, era adultério. Houve adultério, então era permitido o divórcio ao homem. Não houve adultério, ele podia não gostar da mulher dele, não tem problema, mas não podia se divorciar dela. Então, naqueles dias, as questões nos dias de Cristo giravam em torno dessas duas interpretações. Qualquer motivo, importante ou não, só adultério. Então, naqueles tempos, era isso que se advogava. Nos nossos dias, nós encontramos as pessoas defendendo o direito ao divórcio, né? Indo de coisas extremamente lícitas, como eu tenho o direito de ser feliz, quando alguém casa com um homem ou uma mulher que é um traste, né? Que não vale nada, mas casou. Então, aguente o que é seu. Mas a pessoa julga ter o direito de ser feliz como sendo maior do que o dever de manter-se unido ao indivíduo. E por isso, então, defende o divórcio. E quando as pessoas comentam isso, né, na igreja, principalmente, todo mundo diz que é verdadeiro, é lícito, é um motivo lícito, né, porque ele ou ela, né, faz o outro sofrer, é um traste e tal. Enfim. Você também tem pessoas que são como Hillel, não exatamente, né, fazendo um paralelo, que são aqueles que defendem uma vida mais aberta, né? E hoje em dia nós temos inclusive eu nem sabia que isso existia, mas nós temos hoje em dia uma poligamia simultânea, que é quando o homem não é casado, o homem ou a mulher não é casado com ninguém, mas maritalmente ele vive com meio mundo de gente. Isso é poligamia, porque o sexo é o selo do casamento. Então, mesmo que não case, possuindo o selo, traz a implicação de casamento. Então, você tem essa poligamia simultânea, né? E tem, inclusive, a poligamia de casais casados, né? Que procuram um negócio que eu descobri recentemente. Descobri não de fazer, viu? Descobri porque vi uma reportagem, vi a palavra e fui pesquisar para saber o que era aquilo, já que era muito estranho. É o tal do swing, os casais trocam de parceiros e tem lugares para isso. Então isso é uma poligamia simultânea, né? Então você tem também a defesa do divórcio em prol dessas duas questões. Ou de pessoa que quer ter múltiplos parceiros e não ter compromisso com nenhum, mas por conta do princípio bíblico ele está casado com esse monte de gente, ou casais casados que querem ter outros parceiros, então também se casam, né, sexualmente com outros, e aí você tem essa poligamia. E isso eu estou falando de casados, não estou falando nem do sexo fora do casamento no sentido que é defendido, né, pelas feministas e os jovens aí, que querem apenas, como é que eu posso dizer? Usufruir ao máximo da sua luxúria, né? Eu estou dando modelos que existem. Acho que no Rio de Janeiro teve um indivíduo que casou com 3 mulheres. É um exemplo de poligamia. E outros que vivem assim.
Então, tudo isso são motivos alegados para o divórcio, para a não existência do pacto entre homem e mulher, né? Então, estas coisas, infelizmente, são defendidas hoje. E, curiosamente, para nossa tristeza e vergonha, muita gente na igreja defende isso. Nós podemos nunca dizer para os nossos filhos, né? Você pode ter quantos indivíduos você quiser numa vida sexual. Mas se eu os encontrar fazendo isso e não os repreender, eu estou incentivando eles. Eu já tive que chamar a atenção uma vez de uma ovelha minha, que ela recepcionava os namorados da filha dela. Olha, é porque não foi dado na Bíblia a permissão de bater fisicamente, mas eu não nego que não me faltou vontade de bater na ovelha. Uma senhora com quase 500 anos de vida, tolerando uma imundícia dentro de sua própria casa contra o Senhor, né? E já tive que chamar pessoas muito próximas da minha família e alertar, dizendo, olha, Deus vai visitar sua casa com o anjo da destruição, para você aprender a não blasfemar o nome dele, tolerando essas imundícias, essas imoralidades. Então, estas coisas acontecem, né? O pastor Gessé vai lembrar dos acampamentos de Belém. De repente, um acampamento bom que tivemos lá, o pastor ainda estava lá, eu acho, nessa época. Não, ele já tinha vindo embora, né? Ele perdeu o desprazer. E aí, depois de de um mês ou dois depois do acampamento, tem lá uma menina embuchada. Ao invés de tratar o pecado, não. Vamos acobertar, né, para não gerar escândalo. Eu fico olhando, rapaz, quem foi que tampou os olhos de Deus quando aconteceu aquela miséria? Talvez seja por isso que Deus tenha permitido tanta tristeza aos pais, porque eles têm causado tristezas ao Senhor. Mas enfim, então esse era o ambiente do Senhor Jesus Cristo, dos seus tempos. Bom, então, diante daquele questionamento, o Senhor dá uma resposta. E a resposta do Senhor foi, primeiramente, Cristo devolve o teste, para em seguida ele responder, de fato, ao questionamento. Então ele respondeu, que vos ordenou Moisés? E aí eles disseram, não, Moisés permitiu repudiar. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 24, os versos de 1 a 4, né? Aí Jesus então agora volta e vai responder por que Moisés permitiu o divórcio. E Jesus então disse que o divórcio foi permitido por causa da dureza do coração dos homens. Notem que quando o Senhor Jesus diz por causa da dureza do coração dos homens, a sua resposta em Marcos 10, ela está de acordo com o que ele disse anteriormente, no começo do seu ministério, lá em Mateus capítulo 5, 32. Mateus capítulo 5, verso 32, o Senhor tratando sobre esse problema, ele disse, eu porém vos digo, Mateus 5, 32, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, olha aí, dureza de coração, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, a palavra de Cristo em Marcos 10 está de acordo com o que ele doutrinariamente já ensinou em Mateus 5, 32. Mateus 5,32 ele diz, só há uma permissão, ou melhor dizendo, Jesus disse, o divórcio só existe por causa do pecado, que endurece o coração dos homens e faz com que os homens pequem contra suas mulheres ou suas mulheres contra seus maridos, por meio do adultério. É isso que ele disse em Mateus 5,32. E aqui, em outras palavras, o Senhor disse, só existe divórcio porque existe coração duro. Sem coração duro não há divórcio. Não há divórcio. A palavra em Mateus 5, 32 para relações sexuais ilícitas é a palavra porneia,
no grego, que é daí que nós temos a palavra em português para pornografia. Então, tudo aquilo que envolve imoralidade sexual está dentro de porneia, não é? Está dentro de porneia, fornicação. Bom, então, Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Note que, quando o Senhor Jesus diz, por causa da dureza do coração, Jesus mostra que os fariseus estavam olhando erradamente a lei. Eles haviam abordado a lei de forma errada. E eles haviam abordado o assunto casamento também de forma errada. Os fariseus, para entender o casamento e o divórcio, eles vão para o final do relacionamento. Eles vão para o final do relacionamento. Por isso que eles concebem de forma errada. Uma vez eu estava no gabinete, chegou uma senhora e chorando, queixando-se do marido dela. E eu tive que, com muita tristeza, dizer a ela, olhe, a senhora pode sofrer ao lado de Cristo e aguentar o seu marido, que não presta, ou a senhora pode se livrar do seu marido e pecar contra Cristo. Então a senhora terá 2 sofrimentos. Um, porque abandonou a sua carne. 2, porque a senhora pecou contra aquele que é o único que pode lhe socorrer nessa situação. Se eu fosse ouvir aquela história e fosse tratar o caso dela do final do relacionamento, eu ia apoiá-la e dizer, a senhora tem carta branca. A senhora que sustenta a casa, bote ele para fora. Mas não foi assim que Jesus tratou as coisas. Jesus corrige o pensamento dos fariseus porque eles estavam no final. A preocupação deles com o assunto divórcio, novo casamento, não era no começo. Eles não olhavam para o início das coisas, mas eles já olhavam para o final do relacionamento. E por isso que todo pensamento e toda concepção e conclusão deles era tendenciosa ao término. Porque Jesus disse, porque o coração é duro. Porque o coração é duro. Então, corações duros examinavam o casamento, o divórcio, mas partindo do final do relacionamento. Por isso que eles não acertaram na interpretação deles. O Senhor Jesus Cristo, então, corrige a interpretação e a forma de abordagem. Note que o Senhor Jesus não vai tratar de casos. Ah, aquele homem bateu na mulher, ou aquela mulher fez isso com... Ele não vai tratar de casos, porque os casos não são maiores do que a lei. Os casos são tratados pela lei e não a lei tratada pelos casos. Então, Jesus corrige o entendimento errado dos fariseus e ensina-os que eles deveriam abordar o assunto casamento, divórcio e novo casamento, indo para o começo, indo para o que é original, para o plano de Deus, quando Deus estabeleceu o matrimônio. Por isso que Jesus disse, porém, desde o princípio, Deus criou homem e mulher. Então Cristo diz, não examinem as coisas pelo fim, examine pelo começo. É assim que você vai ter um entendimento coerente e correto da vontade do Senhor. Jesus então começa a mostrar aos fariseus qual era o ponto de vista de Deus sobre o casamento, sobre o divórcio e sobre o novo casamento. E o Senhor então diz o seguinte, a primeira coisa que nós devemos considerar quando tratamos de casamento é que casamento tem um feitor. E o feitor do casamento não é quem se casa. O feitor do casamento foi o Senhor. Ele foi quem criou o casamento. O casamento não é uma convenção social, nem muito menos algo criado para satisfazer sexualmente desejos ou necessidades. A satisfação dos desejos, das necessidades sexuais está dentro do casamento, mas ele não foi criado para isso. Está dentro, ele comporta.
Então Deus é o feitor do casamento, de forma que o propósito do casamento também é dado por aquele que o criou, e não por aquele que usa. Quem usa o casamento somos nós, os casados. Mas eu não posso dar propósito ao meu casamento. É errado. O propósito do casamento, quem dá é aquele que fez, é quem criou. Já pensou? O cara inventa um barco, aí eu compro o barco e boto ele na terra, porque eu quero que ele ande. Mas ele foi feito para o mar. O propósito dele é cruzar os mares e não atravessar os continentes. O propósito do casamento, quem dá é o Senhor. Não é quem usa o casamento. Os casados, eles não podem atribuir propósito. Eles têm que usufruir do propósito estabelecido. E esse propósito foi estabelecido por aquele que o criou, o nosso Deus. Por isso que Jesus começa dizendo, no princípio Deus criou homem e mulher. Se fosse nos dias de hoje essa palavra, nós iríamos supor o seguinte, que os fariseus chegaram e disseram assim, Senhor, eu posso me divorciar da minha mulher para me casar com outro homem? Se fosse nos dias de hoje, talvez a gente pensasse nisso, né? Que ele diz, no princípio criou Deus homem e mulher. Devido o homossexualismo está em alta hoje. Então, se fosse hoje, talvez fizéssemos essa suposição. Porém, não era isso que eles estavam tratando. Eles não estavam dizendo, eu posso largar minha mulher para casar com outro homem? Eles não disseram isso. Eles queriam largar de suas mulheres para casar com outras, melhores, segundo o pensamento deles. Mas a resposta do Senhor é, no princípio criou Deus, homem e mulher. Ou seja, quem cria o casamento é o Senhor e quem cria propósito para o casamento é o Senhor. Ele é quem deu o propósito para o casamento. A intenção do primeiro casal em se unir não é do primeiro casal, mas é do Senhor, do Senhor. Por isso que alguns chegam a dizer que Deus é o primeiro pai que levou uma noiva ao altar, né? E ao mesmo tempo é o primeiro pai que casou seu filho. Então, quem cria é quem dá propósito. Então Cristo começa a quebrar o entendimento dos fariseus acerca de casamento, divórcio e novo casamento. Bom, em Deuteronômio capítulo 24, os versos de 1 a 4, é o texto em que nós temos a permissão para o divórcio. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Eu vou ler só o verso primeiro, porque o restante trata de outra coisa. Trata do divórcio, mas em outra circunstância. Então, Deuteronômio 24, 1 diz assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, aí note que Moisés qualifica o não ser agradável. Ele diz, por ter ele achado coisa indecente. A palavra no original para indecência é impureza. Não sei se dá para fazer dessa forma, mas seria coisas vergonhosas. A palavra pode ser inclusive traduzida por nudez. Então quer dizer que a indecência está relacionada à nudez, à impureza. Indecência nela, ou seja, ele encontrou coisas que a tornam indecente, que a tornam impura, mas estas coisas estão relacionadas à nudez dela, que a palavra pode ser traduzida por nudez também. Então ele não está dizendo, olha, você não gosta do tempero da sua mulher, largue ela. Ah, eu casei, minha mulher era magra, agora ficou gorda, vou trocar ela. Não pode, não faça isso. Se você fizer isso, o Senhor vai te perseguir para matar. Indecência, impureza, coisas que maculam o casamento e a esposa, no caso de Deuteronômio, relacionado à sua nudez. Bom, então Cristo diz, no princípio criou homem e mulher. E eu estou contrastando o texto de Deuteronômio com o texto de Marcos, exatamente para percebermos que Deuteronômio não fala de casamento, nem fala de propósito de casamento e nem fala de divórcio, mesmo ele dizendo que pode se divorciar. Deuteronômio 24 fala de
problemas no casamento. E um destes é a possibilidade de um dos cônjuges quebrar a aliança pactual, expondo sua nudez a outro. É isso que Deuteronômio trata. Ele não está tratando de casamento, não está tratando de divórcio, e não está tratando e nem trata de novo casamento. Ele está exatamente abordando um problema, pecado dentro do casamento. E de forma muito específica, imoralidade sexual, adultério dentro do casamento. Por isso que Moisés é muito sucinto e diz: é possível se divorciar neste caso específico. Os versos de 2 a 4 vai falar da mulher casar com outro e querer voltar para o primeiro marido. Aí não pode, né? Então, 2 a 4 já está tratando de um problema social. Numa sociedade que você tem muitos divorciados, você vai ter essa poluição dos cônjuges, das pessoas. Enfim, então, os versos 5, 6 e 7, quando Jesus está abordando, no princípio, criou Deus homem e mulher, Jesus quer que nós compreendamos a criação do casamento, o propósito do casamento. Divórcio, ele disse antes, por causa de dureza de coração. Os fariseus, consequentemente, pareciam não compreender este aspecto simples de que Deus é o criador do casamento, mesmo lendo Gênesis 1 e 2. E por que nós podemos entender isso? Porque muitas pessoas, quando vão tratar de casamento, elas não creem que existe de fato uma vontade divina acerca do assunto casamento, divórcio e novo casamento. Mas elas examinam ou consultam a palavra apenas para ver se Deus comenta sobre a coisa, mas não determina sobre a coisa. E é isso que Cristo está fazendo, corrigindo a compreensão errada dos seus adversários, mostrando-lhes que a Escritura revela a vontade de Deus para casamento, criando e dando propósito. Então, eles não deveriam olhar de forma simplória. E aí Jesus então prossegue e diz: Deus criou macho e fêmea e os ajuntou num relacionamento de uma só carne. Então, note que Deus foi quem uniu homem e mulher. E é isso que Jesus está dizendo. Deus foi quem uniu homem e mulher. Ora, se Deus foi quem uniu homem e mulher, porque foi Ele quem criou o casamento, então significa dizer que dele é essa união. Essa união pertence a Ele. Ele é Senhor dessa união. Se Ele é Senhor dessa união, eu não posso sair dessa união como bem quero. Estão entendendo que Jesus está levando os fariseus a terem uma compreensão da vontade divina acerca do casamento? É como se Cristo perguntasse a ele: rapaz, se Deus foi quem uniu e Ele é Senhor do casamento, quem são os homens para decidir quando e como podem se divorciar, ainda que sob o argumento de legalmente? Quem são os homens? Quem são os homens para destituir uma mulher que foi unida a Ele, tornando uma só carne com Ele? Quem são os homens? A quem deu direito e poder aos homens de descartar a sua carne como se fosse um bem usado? Quem concedeu esse direito? É isso que Cristo quer que aqueles homens pensem. Por isso Ele diz: Deus fez homem e mulher e os uniu em matrimônio. Ora, se o homem não tem poder, nenhum tipo de senhorio sobre o casamento, mas somente Deus, então significa dizer que quando eu considero o divórcio, eu tenho que considerar a luz de Deus e da sua vontade, e não a luz do meu problema particular, meu com a minha mulher ou meu com o meu marido. Eu tenho que considerar a vontade divina e não o meu problema. Porque a vontade do Senhor pode corrigir o meu problema.
Mas o meu problema, sem a vontade do Senhor, continua sendo um problema. Eu acho engraçado que uma pessoa divorciada é sempre o ex de alguém. Ele não volta a ser virgem para casar do começo com alguém. Por quê? Porque sem a vontade do Senhor, ninguém consegue resolver os seus problemas. Dito isto, então, o Senhor, o nosso Deus, é Senhor sobre o matrimônio. E o que é melhor, né? A Bíblia diz que Deus tem um casamento conosco e Ele não nos abandona quando nós traímos o Senhor, cometendo pecados contra Ele. O Senhor não nos abandona, não, pelo contrário. Ele é sempre o marido disposto a nos perdoar, tratar e limpar as nossas feridas e sujeiras. Ele tem honra e por isso Ele honra a aliança conosco. Diante disso, então, o que Jesus quer que os fariseus percebam, no princípio criou Deus homem e mulher, juntou-os em uma só carne. Jesus quer dizer, sim, o divórcio é lícito. Não, o divórcio não é lícito. Por quê? Porque o divórcio é lícito por causa de pecado, mas o divórcio não é lícito porque o povo de Deus não deveria entregar o coração ao pecado. Sim, o divórcio é lícito porque existe adultério no meio do povo de Deus. Não, o divórcio não é lícito porque o povo de Deus não deveria ser achado em adultério. É lícito porque o mal entrou no mundo, mas não é lícito porque o mal não justifica quebrar a lei do Senhor. É lícito porque pessoas sofrem, mas não é lícito porque tal sofrimento não se resolve com o abandono ou a separação, mas sim com a reconciliação, com o arrependimento, com a confissão, com a restauração. Então Jesus quer que os fariseus percebam que a resposta é lícito me divorciar de minha mulher? Não. Porque o motivo que legaliza o divórcio não é permitido pela palavra, que é dureza de coração, adultério. Não é lícito. Que coisa incrível, né? Nunca vai ser lícito, né? Nunca vai ser lícito. Não é lícito, disse Jesus. Ainda que exista o adultério entre os homens, não é lícito. Porque a vontade de Deus é que, ainda que haja rupturas e tentativas de rompimento de tal aliança, que a aliança se restaure, que a aliança se renove, que a aliança se refaça. Mas não é lícito. Não é lícito, disse Jesus. Não há dignidade em se divorciar de sua mulher, ainda que por causa de adultério, porque tal decisão é proveniente de algo que macula o próprio casamento, que macula os cônjuges, que macula a vontade do Senhor. Então, não é lícito. Deu para entender? É lícito porque, infelizmente, existe o pecado no mundo. Mas não é lícito, porque o pecado não pode tornar legal a quebra da aliança, já que o próprio pecado é uma quebra da aliança. E eu vou parar por aqui hoje, domingo que vem eu continuo, tem muita coisa ainda para vermos sobre esse assunto, fazendo exatamente essa aplicação. Quando Deus instruiu Moisés a tratar sobre o divórcio foi estabelecido na palavra, ainda que não sendo do agrado divino. Ele foi estabelecido na palavra para prover um escape, uma válvula de escape, uma pequena possibilidade de amparo para as vítimas inocentes. Então, de fato, ele existe para prover algum tipo de bem para aqueles que sofrem dentro do relacionamento matrimonial pelos maus tratos, nesse sentido, de adultério cometido pelo cônjuge. Entretanto, o que Cristo quer convencer-nos, assim como ele tratou de convencer os fariseus,
é que ainda que esta cláusula, ainda que esta válvula de escape exista, ela só existe por causa do mal que reside no mundo, por causa do pecado que habita no coração dos homens. Então, para nós que somos casados, no frigir dos ovos, o que Cristo quer dizer é: não confie na sua carne, não confie no seu coração, não confie nas suas emoções. Essa história, vou ver se eu sou de fato aquele homem ou aquela mulher resistente a cantadas, isso não existe. A Bíblia é clara em dizer: resistir ao diabo e fuja das tentações. Às vezes nós queremos dar uma de santarrões, aí fazemos o inverso. Fugimos do diabo, que é um ser derrotado, e queremos enfrentar a tentação como se tivéssemos alguma vantagem. Entenda, você é corrupto, filho. Você é pecador. Homem ou mulher, tanto a barra de uma saia como a barra de uma calça é suficiente para nos arrastar para o buraco. Então, não confie. É simples. Lembre-se que você é pecador. Lembre-se que se você der asas à sua imaginação, você vai encontrar milhões de motivos que te encorajarão e justificarão o seu adultério. Então, não confie em você. Quando você encontrar um homem bonito, aquele homem que tem uma voz de veludo, que talvez te dê alguma esperança, né, falsa de valorização, procure trazer à sua memória o diabo. Ele é o cão vestido. Talvez até cheiroso e que fala bem, mas não deixa de ser o cão. E se for uma mulher, pois é a diaba, pior do que o que você possa imaginar. Não confie, é simples. Não confie em você mesmo. Porque só existe divórcio por causa de dureza de coração. E o que é dureza de coração? É quando um cônjuge decide quebrar a sua aliança com Deus e com o seu marido, ou com a sua mulher, entregando-se a outra pessoa. Então não confie. É simples. Não confie em você mesmo. E eu creio que se você não confiar em você mesmo, você vai gozar de toda dádiva que o Senhor reservou no matrimônio. Então não confie em você mesmo. Em segundo lugar, pastor, eu já pequei desta forma. Fique em paz. O sangue de Cristo purifica-nos de todo pecado. Para isto, Deus criou um instrumento maior e melhor do que o divórcio. Qual é? Chama-se arrependimento, perdão, reconciliação. Ora, se a cruz de Cristo não pode alvejar a sua alma, nada mais pode. Aí eu recomendo amarrar uma corda no pescoço e pular no mar. Se a cruz de Cristo não pode alvejar a sua alma, desista da vida. Você vai ser caso perdido. Não há nada mais, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, que tenha poder para alvejar as nossas almas e os nossos relacionamentos, a não ser a cruz de Cristo. Então, todas as vezes que você olhar para o seu cônjuge, ele pode não prestar. Infelizmente, funciona assim. É por causa do pecado. Ele pode não valer nada. Olhe para Cristo. Manifeste misericórdia para com ele ou para com ela. Manifeste perdão. Ah, pastor, mas ele ou ela nunca me pediu perdão. Pois perdoe sem ele nunca pedir. Tem pecado que nós cometemos, que nós nunca vamos pedir perdão, que a gente não lembre Jesus perdoou. Então imite Cristo no seu casamento. Perdoe. Ah, ele nunca me pede. Não se preocupe com isso. Perdoe você. Deixa a parte dele que Deus trata. Deus providenciou algo melhor e maior do que o divórcio para tratar do pecado no casamento. Perdão, arrependimento, reconciliação. Então faça isso todos os dias. Seja o seu cônjuge uma bênção ou um traste. Faça isso. E você irá experimentar delícias da parte de Deus. Ainda que não experimente delícias do seu cônjuge. Entenda, a vida é passageira. Mas você vai experimentar delícias da parte de Deus. E essas não são passageiras.
duram por toda a eternidade. Então, creiamos nesta verdade e vivamos assim. Certamente o Senhor há de nos abençoar. Vamos orar? Depois nós iremos cantar um cântico e traremos nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Então fique de pé, por favor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que tem nos encorajado a sermos diferentes deste mundo. Não porque temos alguma coisa de bom, ou porque somos melhores, mas é porque o mundo jaz no maligno, é o que diz a Tua palavra. Mas nós, o Teu povo, como diz a Tua palavra, estamos no Teu reino. No reino do Filho do amor. No reino onde temos a liberdade para não pecar. Aonde nossas almas foram libertas dos grilhões do pecado e de Satanás, para desejarmos, para imaginarmos e para praticarmos a Tua vontade em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tão grande salvação que o Senhor operou por meio de Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor, desde agora e para todo sempre. Ó Deus, aplica a Tua palavra em nossa alma. Muitas vezes, por conta do nosso próprio pecado, nós olhamos para os nossos cônjuges como se fossem os piores e nos enxergamos como os melhores. Não deixe que essa ilusão cresça diante de nós. Isso é uma mentira, nós somos maus também, Senhor. Não deixe que essa ilusão prospere, mas que quando nós estivermos à beira de sermos enganados pelo nosso próprio coração, o Teu Espírito, o Santo Espírito do Senhor, como um guardião à porta de nossas almas, nos desperte, nos acorde, nos faça enxergar o perigo que corremos. Ó Senhor, tem misericórdia então. Dá-nos Tua bênção neste assunto do matrimônio, para que experimentemos mais e mais as dádivas que o Senhor tem reservado para nós. E assim glorifiquemos o Teu nome e assim testemunhemos neste mundo de Cristo, nosso Senhor. Sê com a nossa igreja, Senhor, e dia após dia aviva nossos matrimônios. Aquece nossos leitos com a Tua bênção, para que nossas casas, como igrejas espalhadas nesta cidade, glorifiquem o Teu nome e sirvam de instrumento para guiar outros a Cristo, o Senhor. Dá-nos Tua bênção, ser conosco, é a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém.